Rui Mateus Antunes, nascido em 1939, no dia 20 de agosto. Então, diga-me lá como é que começou a sua vida no mar. Quais foram os primeiros contactos que teve com o mar mesmo? Com a pesca? Quando saí daqui, desta escola, a escola era aqui. Sim, também já tivemos um entrevistado que estudou aqui. Sim. A escola era aqui e daí quando fiz a quarta classe, ainda estive um ano de férias e depois fui para o mar aos 12 anos, com uma autorização da Capitania do Porto de Peniche para poder andar ao mar com o meu pai. O meu pai tinha um barco feito aqui em Ribamar, que era do tio Digno, e chamada a Boa Estrela, e eu adorava aquilo. Adorava o perigo, gostava daquilo, era a 4 remos e mais a vela auxiliar. E o meu pai ia daqui para a Berlenga, para os Farilhões, para qualquer lado com aquilo, manobrava aquilo e depois eu assustava-me um bocadinho quando começava a ver o mar a entrar dentro da lancha e ver os 4 homens que tinham largado os remos com a borda debaixo d'água e eles estavam a tirar com os baldes água. O mar entrava e eles faziam sair. Aquilo provocou-me um bocado de pânico durante aquele tempo de pesca que eu andei ao mar com o meu pai. Mas o meu pai comprou um pequeno barco chamado Ano Santo. O meu pai e os seus sócios. E depois quem é que ia para o motor, que é para estar mais resguardado? Pensava o meu pai. O Rui tirou uma carta de pesca lá, que sou capaz de dizer o nome do instrutor em Peniche, que me passou uma carta de pesca para eu poder andar, de motorista para andar no mar, a trabalhar no motor. E até aos 18 anos, passei assim com o meu pai no mar. Aos 18 anos fui para a Escola da Marinha Mercante, que é em Caxias. Escola Marinheiros e Mecânicos da Marinha Mercante, que abrangia tudo. Os mecânicos, eletricistas, que eram precisos para dar na Marinha Mercante, nos navios. Fui para aí, mas andei aí uns 11 anos. Entretanto casei e depois nasceram as minhas filhas e daí é que eu não aguentei mais na Marinha Mercante, que aquilo era transportar petróleo, era medonho e era calor e era tudo o que se possa imaginar dentro de um navio. Aquilo é uma bomba flutuante que anda ali. Nesse tempo corria a América Central para transportar gasolina de avião para os aviões na América Central e para algumas partes daqui do nosso país, que era nessa altura, era uma refinaria que havia ali, a refinaria esta aqui em Lisboa, mas tinha que se transportar os líquidos para os aviões para ajudem-me a dizer, para o Porto, Gaia. Né? Como é que se chama aquilo? Leixões. Fazias falta aqui. Leixões, Matosinhos, sim. E assim passei esses longos anos da minha vida. Era um mês de viagem, era um bocado aborrecido. Entretanto, despedi-me quando as minhas filhas, a primeira filha nasceu, eu despedi-me de Marinha Mercante e voltei à pesca, né? Com um pequeno barco chamado Hélio Mateus. Seu barco? Sim. E assim se passou algum tempo. Passei o resto do tempo na pesca até chegar aos 50 e qualquer coisa anos. Depois que pensei não, houve uma legislação que nos obrigou
a serem reformados. O resto podia andar ao mar, mas aqui para casa, mas não podíamos andar por fora. Seja, não é? Como? Aos 55 anos? Sim, sim. De maneira que é assim. Depois na Marinha Mercante, na Marinha Mercante foi pedi para passarem as minhas. Tinha que se fazer isso nessa altura. Passar os meus descontos para a Marinha, para a Caixa das Pescas, passaram tudo para a Caixa das Pescas. Daí eu ter ficado sem nada. Praticamente sem nada. Passar tudo chegou o 25 de Abril, foi tudo para a Caixa das Pescas. E era a Caixa das Pescas nessa altura. Agora não sei como é. O tempo passou e eu não sei como é. Mas os meus descontos ficaram todos na Caixa das Pescas. Os descontos da Marinha Mercante, que não era brincadeira nenhuma, aquilo que a gente descontava. Porque tínhamos fazer um desconto por causa. Tínhamos que. Os descontos que eram feitos nas viagens contava com um alto risco um seguro de alto risco, não é? Claro. Porque nós tínhamos essa diferença de ordenados em relação aos outros tripulantes da Marinha Mercante porque não tinham tantos riscos como nós. Aquilo é uma bomba flutuante. Eu lembro perfeitamente do tio Digno. Chamava-se Digno. Digno Massarico. É. Obrigado, Manel. Mas eu não sei quando. Eu só me lembro do tio Digno, que era o mestre daquilo, era o calafate, era o que os homens traziam. Esses maçaricos que estão aí, é tudo dessa família. Pois, traziam os barcos lá de baixo num carro de bois que era da Aurora, a descarregar ali e depois carregava outra vez e ia pôr dinheiro. Algumas, sim, algumas. Outras já vieram de fora. Outros vieram da Assenta, por exemplo. Outros foram feitos na Assenta, porque a Assenta é aqui próximo. Pelo mar era 1 hora de caminho ou 2. E eles faziam lá os barcos, que o tio Digno era uma pessoa que já tinha uma certa idade e trabalhava praticamente sozinho, com os familiares. Tinha 2 filhos nessa altura que trabalhava com ele. Então, e quando passou para a pesca, Sim. deixou a Marinha Mercante, como é que era a sua rotina? A nível diário, as horas que se levantava, o que é que... A minha rotina foi assim, chegávamos a ir, no princípio, eu estou a falar na segunda etapa da pesca. Anos? Né? Quais é que são os anos? A década, mais ou menos? A segunda... Assim... 70. Década de 70. 70... Epá, Antes do 25 de Abril. foi os 25 de Abril. Não, antes do 25, no 25 de Abril tinha o trio Rio-Mar em Peniche a construir. Estava depois. Pois. No 25 de Abril... Década de 60, ok. É. De maneira que... Pois, era por isso. Estás a falar muito baixinho. Eu já sou surdo, sou velho. De maneira que... A rotina era assim. Íamos para o mar 8 dias, durante 8 dias, não é? E depois andávamos nessa altura na pescada. Era a altura da pescada. E estávamos 8 dias no mar e depois vinhamos à terra no fim de semana. Praticamente era isto. A rotina no mar era levantar de maneira que se visse as boias e começar a levantar que era as redes de emalhar. E daí, isso já eles podem falar, que falam melhor do que eu, porque entretanto modernizou-se tudo. Até os aparelhos dos barcos, hoje não tem nada a ver com aquilo que era antes. Nada, absolutamente nada. Não é? Para navegar,
Tinha o sol, as estrelas e a agulha de marear. Hoje é diferente. Hoje carrega-se lá no computador e o barco vai sozinho. A pesca da lagosta foi um acidente. Foi um acidente. A pesca, na Mauritânia, sim. Na pesca da lagosta. A pesca da lagosta foi um acidente, porque eu larguei as redes e aquilo era a velocidade da maré era de tal ordem que o impacto da maré nas redes levaram as redes para o fundão. E nesse fundão as redes calharam a cair, precisamente, vocês já viram o carreiro das formigas, não é? É assim que se movimentam as lagostas no fundo do mar. Calharam a apanhar ali, quando as redes chegaram ao fundo, né? Apanharam as lagostas, encabeçaram com as redes e aquilo era uma tortura quando aquilo veio para cima, quando chegou cá acima, aquilo só se via a lagosta. Até assustou. Ficámos assustados de ver tanta lagosta que aquilo vinha, do fundo do mar vinha tudo vermelho. e foi assim o acidente. As lagostas foi por acidente. Porque andámos ali, entretanto, a pescar ali nos bancos, no Dácia, no Ampere, nas formigas, nos Açores, naquelas ilhas todas, andámos a pescar ali a toda a volta. E a grande chance que eu tive na pesca foi na Ilha das Flores e Corvo, né? Tinha 30 metros à volta disso, né? Mas era o trio Rio-Mar. Chamava-se o trio Rio-Mar. E foi assim a minha vida um bocado... Era mais ou menos o estilo das embarcações, das pequenas embarcações de arrasto. Porque o arrasto que o Hernani falou eram pequenas embarcações de arrasto. Porque há, como sabem, devem saber, há navios que foram transformados de petroleiros que andam a arrastar por aí, a arrastar a tudo quanto mexe no fundo do mar, né? Tanto baleias, como cachalotes, como outras coisas para fazer farinhas. E uma coisa que eu fiquei com pós-arrastões foi quando me levaram todos os aparelhos que eu tinha, e quem está dentro do assunto sabe quantos milhares de anzóis nós tínhamos que levar para o mar, né? Para se fazer a pesca. Era anzol, long line, né? E nessa altura, um navio russo que eu estava a pescar no Dácia, larguei o aparelho todo que tinha, porque aquilo estava-me a marcar peixe e de facto cada anzol era um peixe. E coisa curiosa, só os pescadores é que sabem disso. O peixe-espada era tanto que houve vários anzóis com 2 peixe-espadas. O primeiro apanhava o isco e saía logo. A ganância de apanhar o peixe, de apanhar o isco, era tanto que passava para a guelra. E saía para o outro lado, vinha o outro, apanhava aquele. Ficavam os dois engatados no mesmo anzol. É um caso curioso da pesca. Apanhámos vários peixes assim, desse estilo. Portanto, o peixe era tanto que emboiou o aparelho. O aparelho era largo para ficar no fundo do mar, não é? E o peixe era tanto que emboiou o aparelho. E então, quando à noite largámos, madrugada, largámos outra vez, mas mais aparelho.
preparando para aquela pesca, porque ali carregava-se o barco no estante, não é? Quando vimos um arrastão aproximar-se, aquilo é um ilhéu coberto de água, né? Chamado Os Bancos. Vi um barco aproximar-se de nós e eu aproximei dele para avisar que estava ali aparelho, né? Que avisá-lo. Sim. E ele fez este sinal, assim, era para ali que eu vou. E eu atravessei-me à frente, da proa do navio. O navio era um navio desses transformados, transporte de petróleo transformado em arrastão. Era qualquer coisa de gigante, não é? 180 metros, 200 metros de comprimento, enquanto o meu barco tinha 30. Não é? Estava ao pé de um gigante. Atravessei-me à frente dele e ele fez o arrasto. Quando fez o arrasto, eu vi. Vocês estão a ver o que é um chouriço? Era a rede toda cheia de peixe até ao fim. Aquilo era não sei quantos metros de rede. Não é? E eu pensei, bem, ele está a fazer a rede, vou embora. E depois eu fui-lhe mostrando as boias que tinha do aparelho, né? E ele seguiu sempre a mesma rota e disse que fugisse porque cortava o barco. E cortava mesmo, né? E cortava mesmo. Um arrastão russo. Então conseguiu fugir com o barco, mas o material Fica sem foi nada. todo Levou tudo. uma razia. Levou tudo. O que era pesca, levou tudo. Os aparelhos, que eles não. Depois, quando fomos sempre atrás deles, lá estavam os aparelhos todos agarrados à rede de arrasto. Isso é que me doeu. Perdi o gosto no mar por causa desse arrastão. Consciência nenhuma. Nem respeito por ninguém. Nem respeito pelas nossas vidas. Esse homem que andava ali, esse capitão desse navio, não era assassino, não tenho adjetivo para isso. Só o facto de ele ter dito que ou saía da frente ou lhe cortava o barco todo... Sim. E coitados daqueles tripulantes que apanharam um susto tão grande que eu lembro do meu barco. Né? E eles estavam a ver que iam ali ficar todos no fundo, trucidados por um calmeirão daqueles. Um assassino que há ali. Pessoas que nunca deviam, o Fernando disse, nunca deviam ter vindo para o mar. Porque no mar é preciso muita coisa. Aquilo, eu gostava que vocês vissem os peixes-espadas pequeninos a passar pelas malhas do saco, né? Aquilo chama-se saco. Ajudem-me se eu estou a dizer mal, que nunca foi pesca que eu fiz, nunca foi pesca de que eu gostasse depois de ver que ali sai tudo pelas malhas. Até o polvo ele sai pelas malhas. Até o polvo esgueira-se por todo lado até sair cá para fora. Esta é a realidade. Infelizmente é a realidade. Desculpem, há uma pesca diferente. É esta pesca dos nossos pescadores que hoje têm barcos e que são sensíveis a isso, ao respeitar da malha, né? Eu na escola de pesca quis fazer um projeto, foi logo rejeitado, de forma que o saco tivesse a malha, de forma que qualquer peixe mais pequeno se pudesse chegar a ser adulto para se poder reproduzir. Ali para fora não há isso. E foi rejeitado. Foi rejeitado porque já a pesca do arrasto já tinha uma certa força nessa altura que eu deixei o mar. Mas deixei lá o projeto, né? Que foi rejeitado. Porque era preciso que o saco tivesse a malha
mas que a malha, porque quando o saco, quando a rede é esticada, a malha fecha. A malha fecha ali e não passa nada. Mas se tivesse, ao menos no fundo do saco, né? Imaginemos que o saco tinha um comprimento de 20 metros. Mas se tivesse ao menos 10 metros dessa malha que tivesse, que depois no fim tem que salar de qualquer maneira o saco, trariam-no acima também, pegando-lhe pelo fundo cá para dentro do barco, não é? E aí já não se perdia peixe nenhum, porque o peixe que toca normalmente, que fica entre as malhas, ele também não consegue viver. É apertado, ele não consegue viver. A malha, quando é esticada, fecha. A malha vai assim, né? Mas quando é esticada, fica isto assim. Ali fica tudo. Não é comprida. Não sabem. Não sabem. É o que eu estava a dizer. Se o Hernani tivesse ido para aquele navio que andava aí, como é que se chamava? Um navio que andava aí na pesca da escola de pesca. O Groenlândia, ou Groenlândia, ou uma coisa qualquer. Lembra-se disso? Esse é que devia ensinar como é que se devia proteger a pesca. Perceberam? Qualquer pessoa percebe isso. Qualquer pessoa percebe isso. Porque a tortura grande que está aqui na questão das pescas do arrasto de alto mar, porque limpam tudo o que é. Limpam tudo. Eles trazem pedras que só visto para cima. Eu tenho lá na minha casa. Porque fora daqui, com a questão do Dácia, do Ampere e dessas áreas, aí não há ninguém que vá inspecionar navios nenhuns. Eles apanham tudo. Tudo. Apanham tudo. E agora eu queria saber aquilo que nos esteve a contar lá fora sobre a ligação à música e ao coro. Como é que... Eu sempre gostei de poemas e música e de fados e essas coisas todas. E a minha... Fiz muita coisa enquanto andava no mar, nas viagens longas. E eu ia cantando, ia escrevendo, ia fazendo poemas alusivas ao mar, alusivas à pesca, alusivas à família que ficava em casa. As nossas saudades levaram-nos para aí, para esse campo. E houve uma altura que eu fui chamado para ali na casa do Zé Tiago, que ele tinha ali um armazém. O Zé Tiago. Hoje está ali uma coisa qualquer de ensinar qualquer coisa relacionada com estas novas, com os telemóveis e ao pé do Alberto Silvino. E então foi-me pedido que foi-me pedido através daqui do lado da igreja onde eu pertencia ao coro e foi-me pedido se queria orientar homens, preparar homens para o mar, para andar no mar, mas tinha que ter um barco. Eu tinha um pequenino barco que já tinha deixado a pesca longínqua, já tinha armado as botas e tinha um barco, comprei um barco pequeno para andar aqui a pescar para casa, não é? Para trazer uns polvos ou um peixe fresco para casa que sabe sempre bem. Pois, mas a minha já era pesca. Depois foi-me concedido para levar os alunos que estavam no mar. O Zé Tiago fazia mecânica, tinha lá um homem que fazia eletricidade, né? E eu era dirigido à pesca. E depois eu tinha esse barco e eu aluguei à instituição o barco para os levar para o mar e saber aprender como é que se andava no mar e para se habituarem. E nessa altura era uma
Eram homens e mulheres, tudo para o mar. À noite, quando chegávamos, era uma festa. Íamos todos para Torres Vedras, para uma piscina, para os ensinar a nadar. Porque devia ser proibido um homem andar no mar sem saber nadar. Claro. E eu envertei por aí, daí nasceram as piscinas em Porto Pinheiro, que toda a gente ficou a saber nadar, curiosamente. Nasceu por isso, mas toda a gente ficou a saber nadar. E graças a Deus nunca mais houve acidente nenhum, desde essa altura, de jovens que tivessem andado ali, nunca mais ficou nenhum no mar, não é? Portanto, eu... Para tirar a selva tem que saber nadar. Exato. É obrigatório. Pois. Mas ali tinham mais tempo para fazer mais formação para aprender a nadar. Daí eu fazer umas piscinas ali em Porto Pinheiro, piscinas de maré, para andar. Encorajei-me para fazer isso e consegui fazê-las. De outras volto atrás, por causa da pesca. O que é que nos dá? Coisas para nos entreter o tempo, fazer poemas, fazer músicas, e eu fui sempre, nunca perdi essa visão. E como vos disse, quando o meu maestro um dia falou comigo e disse: Rui, não, tens algumas coisas do mar acerca do Natal. Andaste sempre no mar, eu te passei mais natais no mar do que de passar em terra, né? Vão ser muito poucos. Quando chegarem à minha idade, veem como é que é a minha maneira de pensar. Quando chegar aos 80 anos, veem logo, isto está a acabar. A linha está a acabar. E então, tratei de fazer disso. Não tenho. Então não tens, andaste lá pela Madeira, pelos Açores, é tudo gente que... E daí ele me dizer que só a Madeira tem 400 canções de Natal. Só a Ilha da Madeira, né? E eu disse, mas eu não tenho, mas eu faço. E depois apareci com um projeto, que é o chamado Natal do Mar, que eu fiz. E depois calhei a ir para o hospital fazer a operação ao coração e andava a trautear isto para fazer a gravação. E ele disse, isto está ótimo. Vais pensar em gravar. E eu disse, não vou, porque eu vou fazer a operação ao coração, já não venho para casa. Eu pensava que já vinha para casa, mas cá estou ainda. E que eu pensei que era agarrado a mim, que não me deixa andar com o telemóvel, mas ainda cá estou. E fiz então o Natal do Mar, que é a gravação que vocês podem pedir à Câmara Municipal. Vamos pedir. Está no meu nome, Rui Mateus Antunes, e ao Coro Municipal, do Coro Municipal da Lourinhã, porque o arranjo é feito. O arranjo, quer dizer, eu fiz o exemplo. Cantei Natal, cantei Natal. Isto é a voz que eu fiz para ali. E ele sobrepôs para todos cantarmos o coro em 4 vozes. Olha, aquilo ficou lindo. Ficou lindo da parte dele. Da minha parte, eu apanhei o calhau e ele desmorilou. Claro. Né? Sim, mas isso há muitas das marchas, há muitas. E todas as marchas que eu fiz são alusivas ao mar, ou à pesca, ou qualquer coisa que eu valha nesse campo. Hoje eu não tinha falado nas marchas. Sim, isso já há do tempo das marchas, do rancho folclórico de Ribamar. Isso já é outra parte. Isso já são eles que têm, que eu não uso. O que eu faço, é meu. A música e letras. Agora, o que é dos outros eu não canto. Não, canto por sistema. Canto um fado ou outro, mas outras coisas não. Mas isso é a potência que nós temos de entreter o tempo. Entreter o tempo, que é muito importante. Há outros entretenimentos e eu que consegui fazer, que fiz o fado sabem que
O Arano teve aqui tanto tempo a falar e agora sou eu. Nós, quando chegamos a velhos, ficamos assim. Andava a apanhar toninhas, golfinhos, para trazer para casa. Mas eu só sei que é proibido depois de acontecer o que vos vou contar. Que nem vocês sabem. Só os tripulantes que andavam comigo nessa altura. Estavas lá, Manel, nessa altura que eu andava a apanhar as toninhas à proa. Para Arpão, sim, no Ali Mateus. Arpava as toninhas, né? Mas ao arpar as toninhas, há uma mãe, que vocês sabem, que a mãe está a dar mama ao filho, ao filhote, a saltar, eles vão mamando, mas não se separam da mãe. Aquilo é incrível, né? E quando eu vou para a mãe, vi que estava um bebê ali debaixo dela, ela virou-se de repente e apanhei o bebê pelo crânio. Teve morte instantânea. E quando eu puxei o arpão, eu fiquei revoltado de tal maneira a ver depois que teve morte imediata, o animal, que é o animal, não é? Viu o animal morto, agarrei-nos no arpão, pus de lado, né? Onde tinha os outros já prontos, aquilo era disparado em série, e depois com uma boia. Quando eu vi aquilo, eu ouvi um barulho na borda do barco, vinha da borda do barco. O quê? E depois na borda do barco vi qualquer coisa como um focinho. Então não era a mãe? À procura do filho. E ali parei o barco, agarrei na toninha, atirei-a no bebê, atirei ao mar. Sabe, imagina o que é a dor que me fez aquilo. A toninha virou-se de barriga para cima, a filha aqui no meio, com as barbatanas, apanhou a filha, e lá foi ela com a cauda até perder de vista. Fiz o fado dos golfinhos. Fiz o fado dos golfinhos. É tudo assim. É tudo assim. Há coisas que nos apaixonam no mar. Como foi aquele mergulho forçado que eu tive que fazer com um acidente que eu tive no mar. Naufraguei no Magdalene, né? Um tal barco pequenino. Foi apertado por um barco chamado Santa Mãe de Deus. Apertado no cais eu não sabia. Quando fomos daqui, o barco estava bem porque estava agarrado ao cais. E depois aquilo o barco é feito em plástico, em duas metades. E eu andava nessa altura com o meu sobrinho Nelson, o Nelson Gás, e o filho de Zé Zanha. O filho de Zé Zanha, ajuda-me a dizer, mas não sei o nome dele. É Zé Zanha, não tinha Era o Vitor. Era um... Não. Era o Carlos. O mais novo. Mais novo não. Há mais novos. E foi-me pedido para levar aquele rapazinho para o mar, que era um homem cheio de força, mas não tem capacidade para contar dinheiro, nem essas coisas. Quem vive aqui sabe, mas vocês nem imaginam. E eu fui com a autorização da capitania e levei o homem para o mar. Mas ele não sabia nadar. E então, quando eu ia daqui para o mar, enquanto o barco foi a toda a força, ia esgotando a água que lá entrava. Porque o barco abriu ao meio e com velocidade ia sempre abrindo, que é colado ao meio. Era feito em duas partes. Era fibra. E o que é que acontece? O barco chegou à pesca, comecei a alar, comecei a sentir, o que é isto? O barco está a adormecer. Com o balanço, o barco estava cheio de água já não tive tempo. Agarrei no rádio para falar, mas fui com o rádio para o mar, porque atirei o Carlos para o bordo fora. Fora. Podes ir agarrado, o barco vai achar para o fundo e podes ir agarrado a ele. A sucção, não é? Podia levar o homem. E depois estive a nadar 3 horas, menos 5 minutos, para chegar
à Foz da Orelha, onde é à costa. Aí é que foi o problema grande, porque ele saltava para cima de mim e eu tinha que o fazer desmaiar debaixo d'água. Foi um homem de sangue todo o caminho e eu ia cantando. Eu ia cantando para lá chegar. Quem canta seus males espanta. E pode crer. E pode crer. Eu andava aqui na igreja, aqui nesta igreja, isto foi no dia a seguir que o barco afundou, e na véspera tinha aprendido um salmo, que era salmista nessa altura. E aprender o salmo foi o que me veio à cabeça para cantar todo o caminho. Sabem que no meio do caminho comecei a sentir a cabeça gelada, gelada, gelada. O resto estava quente. E essa. E tinha que mergulhar para aquecer a cabeça. Porque o Carlos não tinha ideia. Ele queria gritar socorro. Ele gritava socorro, mas as gaivotas por cima de nós faziam mais barulho que ele. Socorro! Epá, cala-te, zás. Um soco no nariz, que maravilha. Era uma boia que eu tinha ao meu lado. Passou a ser uma boia. Né? Já não dava trabalho. Mas teve uma semana em estado de coma, né? No Hospital das Caldas da Rainha. Ninguém soube disto. Não é? É. Esta foi uma proeza. Cheguei à terra, cá estou. Para vos chatear, não se esqueçam. É pá, aquele gajo de 80 anos, mas quando chegar à minha idade, nem quer.